acho que uma das coisas mais complicadas da nossa sociedade moderna, que é individualizada e individualizante, é exatamente essa ilusão de autonomia. Todos nós, com saúde ou não, jovens ou não, com algum tipo de deficiência ou não, somos dependentes dos outros em uma porção de quesitos. Saudações, eu sou o professor Amistalden, sociólogo, professor. Estou vivenciando atualmente um problema de saúde que é a perda progressiva da minha visão e estou gravando esses vídeos a respeito dessa questão, tentando discutir de uma maneira mais equilibrada, mais sóbria, sem querer cair numa positividade tóxica e tampouco num vitimismo, num derrotismo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da dependência, que foi uma questão que eu, claro, vivencio, mas também que veio como reação aos vídeos anteriores que eu gravei. Algumas pessoas, pelas redes sociais, ou pelo próprio YouTube, comentaram que a coisa que mais as incomodava, fossem pessoas com deficiência visual ou fossem pessoas com outros tipos de problema, inclusive de idade, era a perda da autonomia e a dependência que elas passavam a ter de outras pessoas. E realmente isso é verdade. É uma coisa muito incômoda. Eu diria mesmo que é humilhante. Eu já havia percebido isso antes de ter os meus problemas, quando eu acabei convivendo muito com pessoas idosas, cuidando de algumas. E você já deve ter percebido, né, que algumas pessoas idosas se sentem limitadas e elas ficam teimando em tentar fazer e ficam frustradas, irritadas, né, e elas se sentem humilhadas. O ator Jack Nicholson uma vez disse numa entrevista isso, que envelhecer era humilhante, porque ele não podia mais correr, saltar como ele fazia antes, então ele se sentia diminuído, tá? E dependendo de algumas pessoas para algumas coisas. Mas vamos considerar um pouquinho essa questão da dependência. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar que sim, nós nos tornamos dependentes para algumas coisas, né, de outras pessoas. Eu não posso dirigir, por exemplo, então obviamente eu vou depender que alguém dirija para mim, pagando ou não, né, seja ganhando uma carona, ou seja pegando um Uber ou um táxi, ou o que quer que seja, ou um ônibus, o que quer que seja. Mas eu não tenho condições de cobrir longas distâncias dirigindo. Então, primeiro, é preciso que eu tenha a lucidez de entender isso. Mas também de perceber que isso não é o fim do mundo. Agora, a segunda questão é colocar a coisa numa perspectiva diferente. Todos nós, com saúde ou não, jovens ou não, com algum tipo de deficiência ou não, somos dependentes dos outros em uma porção de quesitos. Não existe super-homem ou super-mulher. Existem seres humanos. Todos nós temos forças e fraquezas. Mas a nossa sociedade não reconhece isso. Ela idealiza. Eu acho que uma das coisas mais complicadas da nossa sociedade moderna, que é individualizada e individualizante, é exatamente essa ilusão de autonomia. Uma sociedade onde tudo está mediado pelo dinheiro, pela compra, e que idolatra super-homens e super-mulheres que não existem. A percepção de uma perda e de um aumento da dependência, como para mim, por exemplo, se torna humilhante e frustrante. Sim, claro. Agora, se você raciocinar direitinho, você vai perceber o seguinte: em vários momentos da sua vida você foi e vai ser dependente, com saúde ou não. Lá atrás, quando você era uma criancinha, você era totalmente dependente. Para se alimentar, para se limpar, para dormir, para andar, você era totalmente dependente. Quando nós chegarmos numa idade avançada, provavelmente nós seremos bastante dependentes. Então, não acredite que a dependência é algo que vem exclusivamente quebrar uma ordem natural da coisa, uma ordem de autonomia, porque isso não é verdade. Porque você é dependente dos outros. Mesmo com saúde, mesmo que seja jovem, você depende do afeto do outro. Você depende da boa vontade do outro para te orientar em alguma coisa. Você depende da boa vontade de alguém para te trazer comida. E não é simplesmente pagando, não.
Essa ideia de que você está pagando e você está recebendo por isso não significa que aquela pessoa que está recebendo em dinheiro não tenha que ter uma boa vontade, uma disposição em te ajudar, em se prestar a te ajudar. Eu acho que essa é a primeira percepção que a gente tem que ter, né? Que a dependência sempre existe. Ok, eu estou vivendo ela num grau mais avançado. Tá? Talvez você que está assistindo também esteja vivendo isso num grau mais avançado. Mas perceba, né, que ela não é uma exclusividade sua. E aí vem a segunda reflexão que eu faço, que é a questão da humildade existencial. Vou te explicar direitinho o que significa isso. Quando está tudo bem, quando eu estou jovem, quando eu estou com dinheiro, emprego, com afeto, geralmente eu me sinto muito poderoso, muito autossuficiente, o que eu volto a dizer é ilusório, porque eu dependo, né, das outras pessoas, mas nesses momentos em que está tudo bem, eu me sinto realmente, ilusoriamente, um super-homem. Tá? Porém, quando eu enfrento uma limitação, seja ela de que tipo for, e olha, eu estou até falando de uma perda de um romance, por exemplo, é uma limitação, tá? Você começa a perceber a sua própria fragilidade, e a fragilidade das coisas, a fragilidade dessa própria vida. E aí, é claro, você tem dois caminhos ao perceber isso. O do negativismo, do derrotismo, do termo que a gente pode usar filosófico, que é niilismo, né? O apego à negação, o apego ao pessimismo, ou você tem uma outra perspectiva, que é o desenvolvimento de uma humildade existencial. Ao perceber a sua fragilidade, ao perceber a sua dor, você se torna empático e mais afável e mais compreensível com os outros, com os demais. Veja, eu não estou falando de uma afabilidade, de uma postura interesseira, né? Eu vou ser afável, vou ser educado com os outros, porque assim eles vão me ajudar. Não, não, não. Eu estou falando da verdadeira empatia, de você passar a ser mais tolerante, de você passar a ser mais compreensivo, até mais atento ao que a outra pessoa está te dizendo. Né? Eu tinha uma tia, uma pessoa maravilhosa, faleceu há muito tempo, e ela nasceu e já novinha teve paralisia infantil. Isso numa época, gente, que não havia vacina. E ela era uma pessoa iluminada, maravilhosa. Ela tinha dificuldade de locomoção, dependia dos demais, e, no entanto, as pessoas enchiam a casa dela. Ela vivia cheia de pessoas à sua volta. Pessoas que, às vezes, até nem lembravam direito dos problemas dela. Levavam ela para todo lado. Era uma pessoa iluminada, porque ela ouvia, porque ela era empática, porque ela era capaz de entender, a partir da própria limitação dela, as dores e limitações dos outros, mesmo daqueles que andavam, caminhavam sem nenhum problema. Ela adquiriu essa humildade existencial, ela adquiriu junto com essa humildade essa empatia, essa afabilidade, esse afeto pela vida. E, gente, se há uma coisa que nós estamos precisando profundamente no mundo de hoje, é desse afeto pela vida, é desse afeto pelos outros, é desse resgate de uma vida mais social, não tão dividida, não tão agressiva, não tão distante do sofrimento alheio. Até porque disso depende não só a nossa sobrevivência individual, mas depende também a sobrevivência do nosso planeta. Se nós não formos capazes de adquirir essa empatia, nós vamos destruir todo o meio ambiente, para não dizer das nossas relações sociais, e viver numa sociedade em conflito, em guerra. Claro, não estou dizendo aqui, seja um santo, seja uma santa, não. Você vai enfrentar dificuldades, você vai ter que aprender isso e vai perceber que tem pessoas com as quais não vale a pena você conviver. Tá? De algumas muito tóxicas a gente tem que se afastar. Mas, até que ponto nós, na nossa arrogância, quando tudo está bem,
também não somos tóxicos. É isso que uma limitação pode nos trazer de percepção. Por outro lado, né, até que ponto, quando nós temos uma limitação, nós não culpamos o mundo e o universo e acabamos nos tornando tóxicos para os demais. Vamos buscar esse equilíbrio, vamos buscar essa empatia. É uma boa oportunidade quando você enfrenta uma dificuldade, mas se você não estiver enfrentando uma, pense nisso um pouquinho. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a questão do amor e da perda do amor quando alguém sofre um problema sério. Se você está chegando agora, assista os outros vídeos, se inscreva no nosso canal, envie para quem você acha que pode ser interessante e dê o like, que isso ajuda a nossa mensagem a chegar a mais pessoas. Muito obrigado e até lá.